Olá, seja bem-vindo a Gênesis capítulo de número 6. Hoje nós temos aqui uma das histórias verídicas e que vale a pena muito a nossa atenção. Gênesis capítulo 6, versículo de número 6. Eu quero ler e quero compartilhar com você esta mensagem. Está escrito assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou em seu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 6, não pode ser esquecido. Não pode. Por que não pode? Porque em Gênesis capítulo 6, no verso de número 1, aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus, que eram dedicados a Deus, os homens tementes, os homens sinceros, os jovens puros daquela época, viram as mulheres e deixaram a vida dedicada a Deus para irem viver a vida que nós já sabemos como é que o mundo vive. E tomaram para si mulheres e viveram suas vidas do seu jeito. E Deus ficou quem o representasse sobre a terra. Ele ficou sem alguém para representá-lo. Então o Senhor disse: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, pois ele me abandonou para viver sua vida do seu jeito. Acontece é que essa vida que o homem vai viver vai destruí-lo. Vai ser difícil para trazê-los de volta a mim. Então o Senhor Deus diminuiu a vida do homem, que era de muitos séculos, para apenas 120 anos. Naquela época, depois que os filhos de Deus eles adquiriram outras mulheres, nasceram outros filhos, e começou a aparecer gente famosa em toda aquela terra. E o Senhor viu que não foi só os filhos que começaram a multiplicar-se, mas também a maldade. Se nós lermos aqui em Gênesis, olha, a Bíblia fala no capítulo de número 6, versículo de número 5, que naquela época o Senhor viu a maldade que havia no coração humano e como isto se multiplicou sobre a face da terra. E aqueles que não estavam fazendo a maldade estavam planejando executá-la. Isso é Gênesis capítulo 6, versículo 5. Está escrito aqui: E viu o Senhor a maldade do homem que se multiplicava sobre a terra, e que toda a sua imaginação e pensamentos do seu coração era só de fazer maldade continuamente. Entendes agora porque vamos chegar ao dilúvio? O homem se corrompeu. Deus diminuiu a quantidade de anos que ele deveria viver. Ele continuou fazendo as coisas erradas. E o Senhor não viu outra saída. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o ser humano. E isso pesou-lhe em seu coração. Então disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra toda alma vivente, todo animal do campo, todas as bestas feras da terra, as aves dos céus, tudo que tem fôlego morrerá. Vou recomeçar tudo de novo. Todas as vezes que você ler Gênesis, estas partes que eu estou descrevendo, não interprete mal a Deus. Já estavam desenfreados os seres humanos, incontroláveis. Deus via não só a maldade, mas até mesmo aquele que ainda não tinha praticado ela, já estava pensando em fazer. Então o Senhor tomou essa decisão. Porém, Gênesis, versículo de número 8,
do capítulo 6, Noé alcançou graça diante de Deus. Noé fazia as coisas justas, era reto, era íntegro e era temente a Deus. Noé, porém, então achou graça diante do Senhor, e o Senhor disse: pronto, Noé, Sem, Cã e Jafé e suas mulheres, é tudo o que eu preciso para recomeçar. Então leia Gênesis, capítulo 6, não como uma sentença do Eterno, mas como um recomeço de Deus, uma nova chance. Afinal, tudo já estava decidido. O homem não quer saber de Deus. Então o Senhor precisava acabar com aquela geração e começar tudo de novo, dando uma chance à humanidade. Assim o Senhor instruiu Noé para que fizesse uma arca, e Deus disse: enviarei a você de todos os animais da terra um casal, para que seja preservada a vida de todo animal. Tu farás a arca com estas medidas: a altura, a largura e a profundidade. Faça tudo como eu te mostrei. Assim Noé acabou a arca, e Deus enviou de todos os animais, das aves dos céus, dos animais da terra, as bestas feras da terra, de tudo Deus enviou um casal. É interessante isto aqui. Por que os animais obedeceram a Deus quando ele disse: vão para a arca? Mas o homem não quis obedecer. Somente Noé, Sem, Cã e Jafé se salvaram. Acontece é que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas, entre sermos justos e injustos, entre fazer o que agrada a Deus e o que agrada ao inimigo. Nós temos esta escolha e Deus não interfere. Alguém diz assim: não, pastor, mas Deus é mau, porque vai mandar pessoas para o inferno. E eu digo: não, Deus não é mau, é as pessoas que não querem Ele. Porque se a Bíblia diz, a arca aqui representa a pessoa de nosso Senhor Jesus. Naquela época, o único meio de salvação era a arca. Hoje, o único meio para sermos salvos é Jesus. Naquela época, Noé dizia: vai haver chuva, vamos aumentar a arca, me ajudem. Eles zombavam dele. Hoje é a mesma coisa. Você diz: Jesus é o caminho, zombam de você. Jesus é a verdade, zombam de você. Jesus é a vida, zombam de você. Salvação só em Jesus, zombam de você. Você diz: o caminho é só Cristo Jesus. Ele diz: não, pastor, tem outros caminhos aí que também levam a Deus. Então o que se vai fazer? As pessoas temam até com Deus. Então Jesus disse a respeito da vinda do Filho do Homem: assim como foi nos dias de Noé, assim também será na minha vinda. Ninguém acreditou mais. Comeram, beberam, casaram e deram-se em casamento. Noé entrou na arca e aí acabou.